Abra sua Bíblia, por favor. Isaías, capítulo 28, versículo 20. Quem achou, diga amém. Quero pedir um favor a você que você coloque de pé. Vamos ler a palavra de Deus. Isaías, capítulo 28, no versículo 20. O pecado, ele é agradável aos olhos naturais, e a gente precisa vigiar. Você que está aqui, você que recebeu um convite, é um amigo, alguém te trouxe, eu tenho certeza que Deus vai falar muito com você nessa noite, no nome de Jesus. Isaías capítulo 28, versículo 20, diz assim: porque a cama será tão curta que ninguém poderá estender nela, e o cobertor tão estreito que ninguém poderá cobrir com ele. Vamos ler atentamente. Porque a cama será tão curta que ninguém poderá estender nela, o cobertor tão estreito que ninguém poderá cobrir com ele. Amém? Pode sentar no seu lugar, feche os teus olhos por um instante. Senhor Deus e Pai, debaixo dessa unção, dessa graça, Pai, como desejamos a Tua vontade. Espírito Santo, fale ao nosso coração, traga na nossa alma, no nosso espírito. Meu Deus, se porventura tem alguém aqui sentindo mal, sentindo fraqueza, que seja renovado agora pelo poder que há no nome de Jesus. Espírito Santo, nos dê clareza, entendimento dessa palavra. Queremos, Deus, sair deste lugar mais parecido com o Senhor, menos parecido com nós mesmos, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o profeta estava dizendo com o povo de Israel, todo o capítulo 28 de Isaías, o profeta dizendo ao povo de Israel como é ter uma vida sem Deus, como é ter uma vida daquele que não obedece, daquele que não medita, daquele que não tem Jesus como Senhor e Salvador. E ele diz assim: olha, aquele que tem uma vida sem Deus é como uma cama curta que ninguém pode estender nela, e é como um cobertor estreito que ninguém pode cobrir com ele. Irmãos, imagina você numa época muito fria, ao contrário daquela que nós estamos vivendo agora, dessa, uma época muito fria, uma geada. Se você não tiver uma cama boa, um cobertor bom, não tiver uma noite de sono tranquila, abençoada, certamente isso pode afetar no seu rendimento durante o outro dia. Se você não tem uma noite de sono tranquila, você imagina o pastor Raul dormindo na cama do filho dele, do Rafael. A cama é muito curta, e se o pastor Raul decidir deitar ali, certamente não vai ter uma boa noite de sono. E se estiver fazendo muito frio, você já imaginou, irmãos? Ele com a coberta do filho dele, puxa para baixo, aí descobre o peito, puxa para cima, descobre os pés. E a Bíblia está dizendo, o profeta está dizendo: olha, povo de Israel, uma vida sem Deus é muito desconfortável. Uma vida onde Jesus não é o centro, onde Jesus não é a rocha, é uma vida desconfortável. Quantos irmãos que têm realização pessoal, quantos irmãos colocam no projeto, ou colocou no projeto desse ano, em passar no vestibular e ter uma carteira de motorista, ter um bom emprego, e Deus abençoa esses projetos pessoais, mas ainda existe
vazio no peito? Quantos irmãos sendo homenageados aí fora, recebendo medalhas, sendo abençoados, com projetos pessoais? Eu quero ser dentista, quero ser um médico, quero ser um funcionário público, quero estudar direito, quero passar, quero ser advogado. E coloca sempre essas realizações pessoais, mas existe ainda um vazio. Por quê? Esse vazio, esse buraco que está no nosso peito, é do tamanho de Deus. E somente o Senhor Jesus pode preencher esse espaço, pode preencher esse vazio. Então, irmãos, olha, no nome de Jesus, que no ano de 2013 você possa decidir viver mais a vida de Deus, que você possa no ano de 2013 incluir nos seus projetos os sonhos de Deus. Olha o que diz a Bíblia, no Salmo 37, versículo 7: descansa no Senhor e espera nele. Descansa no Senhor. Mas olha aqui para mim, nós precisamos entender algo. Para descansar no Senhor e esperar no Senhor, tem que vir algo primeiro. Tem que vir uma atitude primeiro, para depois eu descansar no Senhor. Você imagina só uma pessoa que deita lá às 7 horas da noite e levanta só meio-dia do outro dia, não acordou para nada, uma noite de sono muito tranquila, muito abençoada, descansou. Aí quando chega meio-dia do outro dia, aí ele chega perto do amigo, o amigo pergunta assim: e agora o que você vai fazer? Ele fala assim: agora eu vou descansar. Não faz sentido. Não faz sentido, irmãos. O Salmo 37, o descansar no Senhor, se antes não ter uma atitude minha e sua. O sobrenatural de Deus acontece quando o natural é feito. Você prestou atenção nos testemunhos aqui. Tudo partindo quando eu entrei para a igreja, quando conheci a Jesus, quando entrei numa célula. Quando você decide viver, quando você decide escolher a Deus, as promessas do Senhor se cumprem sobre as nossas vidas e temos uma vida abençoada, abundante, de paz, de alegria. Você que deseja ter uma vida tranquila, abençoada, no ano de 2013, deseja que o Senhor Jesus seja o centro da sua vida. Levante a sua mão. Gostaria que você mostrasse para Deus, não para mim, que você aplaudisse esse Deus agora, dizendo: eu quero, é só o Senhor na minha vida. Glória a Deus, aleluia. Eu quero, Senhor. Olha o que diz o Salmo 91: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Irmãos, vir na igreja não significa que você está habitando no Senhor. Ouvir aqui no templo, ouvir uma boa mensagem, não significa que estamos habitando no Senhor. Habitar é o mesmo que viver. Falamos aqui várias vezes: quando você está no trabalho, a igreja está no trabalho; quando você está na faculdade, a igreja está na faculdade; quando está no ônibus, a igreja está no ônibus. Eu e você, nós somos a igreja. Nós precisamos entender isso. Aquele que habita, aquele que vive no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Talvez você está vivendo hoje uma vida desconfortável, tantas realizações pessoais, mas é um vazio no seu peito. A partir do momento você se juntar a essas pessoas que testemunharam e colocar Jesus, todo aquele que encontra com o Senhor Jesus, ele não permanece mesmo. Não importa para Deus como você está e como você chega até Ele, Ele só não permite que você fique da mesma maneira.
Todo aquele que encontrou com o Senhor Jesus voltou por um outro caminho. Um caminho de paz, de alegria e de vitória. Que possamos ter o Senhor Jesus como centro das nossas vidas. Eu quero falar também aqui, irmãos, a respeito da fidelidade de Deus para um homem que é de Deus. Irmãos, Deus é um Deus fiel. Deus é fiel para aquele que é um homem ou uma mulher que é fiel, que se importa com as coisas de Deus. Olha o que diz lá em Isaías 43:2: quando passarem pelas águas estarei contigo, quando pelos rios ele não submergirão, quando passares pelo fogo não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Olha a fidelidade de Deus para mim e com você. Fidelidade, Deus é um Deus fiel. Provérbios 15:3 fala que os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Os olhos do Senhor estão sobre a minha vida, sobre a sua vida. Aonde você for, ali vai estar os olhos do Senhor. A Bíblia está garantindo isso, que os olhos do Senhor estão em todo lugar. A Bíblia garante. Nós precisamos ser igreja em todo lugar. E falando aqui, irmãos, a respeito de Elias e Eliseu, quero encerrar com essa história. Elias e Eliseu é o primeiro caso de discipulado na Bíblia. Eliseu era tão fiel a Elias que quando o Senhor chamou Elias tinha que ser algo sobrenatural. A Bíblia diz que quando Deus chamou Elias, aconteceu um redemoinho. Carruagem de fogo veio e buscou Elias. Eliseu era tão fiel porque se Deus resolve chamar Elias, ele sobe devagarinho, assim, Eliseu pegar no pé, eu vou contigo. Então Elias, Eliseu foi o primeiro caso na Bíblia de discipulado fiel. E quando estava chegando os dias de Deus chamar a Elias, Eliseu ficou sabendo, todo o povo ficou sabendo, e Eliseu ia com Elias a determinado local, e o povo comentava assim: Eliseu, você está sabendo que o Senhor vai chamar seu mestre, seu discipulador Elias? Eliseu falava assim: eu estou sabendo, por favor, não fale mais desse assunto. E pela segunda vez, Eliseu ia em outro lugar com Elias, e o povo falava assim: Eliseu, você está sabendo que o Senhor vai chamar Elias? Eliseu fala assim: olha, eu estou sabendo, por favor, não faça mais nenhum comentário a respeito disso. E pela terceira vez isso aconteceu. E quando Eliseu atravessa o rio Jordão, Elias fala assim: Eliseu, o que você quer de mim? Eliseu fala assim: eu quero unção dobrada do teu espírito. E Elias, a Bíblia é muito clara que Elias fala assim: mas Eliseu, você está pedindo uma coisa muito difícil. Eliseu, eu quero a unção dobrada do teu espírito. E eu imagino, irmãos, eu começo a entrar na Bíblia, na história. Elias falando assim: mas Eliseu, eu realizei 7 milagres. Então Eliseu fala assim: eu quero realizar 14. Elias fala assim: Eliseu, mas eu ressuscitei um morto. Eliseu fala assim: eu quero ressuscitar 2. Eu quero unção dobrada do teu espírito. E Elias coloca uma única condição para Eliseu. Elias fala assim: Eliseu, eu sei que é uma coisa muito difícil, mas quando Deus me chamar, se você estiver comigo do meu lado, a unção dobrada vai vir sobre a sua vida. E eu quero, irmãos, chamar a sua atenção nessa parte. Qual é a condição que Deus coloca para mim e para você como filho de Deus? O que precisa acontecer para entrar no nosso coração que nós precisamos ir e pregar o Evangelho?
precisa acontecer? Será que tem que descer um anjo do céu? Fala assim, olha, você é um escolhido, como o Ney disse, você é um chamado. O que precisa acontecer para mim e você acreditar 100% na palavra de Deus? O que precisa acontecer para a gente começar a orar? Deus, tira essa timidez da minha vida, tira essa falta de coragem. Deus, assim como falaram do teu amor, eu quero ser um pregador do Evangelho. O que precisa acontecer para você começar a viver com um grupo de irmãos a comunhão? O que precisa acontecer nas nossas vidas para a gente começar a viver a igreja dos sonhos de Deus, que é a igreja de Atos, a igreja que Ele começou com os discípulos, a igreja que era o templo, a igreja que é de casa em casa? Até quando nós vamos dar ouvido ao diabo, dizendo que céu é a coisa da moda, é uma coisa que uma vez deu errado e o pastor está voltando com isso? O que precisa acontecer nas nossas vidas? Quantos testemunhos, quantas pessoas, 30, 40, 50 anos de igreja, que não ganharam uma aula para Jesus? De repente passou esse ano e você está cheio de projetos, e Deus abençoou seus projetos pessoais, mas não trouxe um amigo, ou pelo menos não se esforçou em trazer um amigo, para Deus falar com esse amigo. Nós precisamos, irmãos, acreditar 100% na palavra de Deus. E Elias coloca aquela condição: olha, se você estiver comigo, quando Deus me chamar, a unção dobrada tem sobre a sua vida. Qual é a condição para mim e para você, para Deus prosperar a sua vida? Olha o que diz Salmo lindo, o Salmo 1, Salmo 1, do 1 ao 3. Olha que lindo! Precisamos acreditar nisso aqui. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Agora olha aqui, a condição para mim e para você: antes, o teu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Pois este que medita na palavra será como árvore plantada junto a ribeiros de água, a qual dá o fruto no seu tempo certo, e as folhas não vão cair, e tudo quanto fizer vai prosperar. Vai prosperar, meu irmão. Você acha que Deus está fazendo um joguinho comigo, com você? Aí eu oro, Deus me abençoa. Tem irmãos que, se recebeu um carro hoje, some, não volta na igreja. Tem irmãos que vêm na igreja de ônibus, debaixo de chuva, aí compra uma moto, a primeira chuva não vem na igreja. Se a gente não incluir Deus nos nossos projetos, nós vamos viver uma vida desconfortável, de repente cheio de realizações pessoais, mas sempre frustrado, sempre abatido. Eu convido a você a entregar sua vida para Cristo hoje, colocar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, e viver essa condição de pregar o Evangelho, de meditar na Bíblia manhã e noite, e tudo que você fizer vai prosperar. Essa é a condição. Agora olha aqui, irmãos, eu estou terminando. A fidelidade de Deus, olha como que Deus é fiel. Eles vão falar assim: então tá bom, essa é a minha condição, então tá. E a Bíblia diz que Deus chama Elias, o redemoinho, carruagem de fogo, e Eliseu estava presente. E a unção dobrada vem sobre Eliseu porque cumpriu a sua condição. Se Elias realizou 7 milagres, Eliseu tinha que realizar. Se Elias realizou 7 milagres, Eliseu tinha que realizar 14. Pediu unção dobrada. Mas se você ler a Bíblia segunda vez, quando ele realiza o 13º milagre, ele morre. Quem vai ser o Eliseu aqui hoje? De noite. Cada noite. Já foi de manhã, vem de noite. Para você entender, irmãos, estava lá Eliseu, ilustrando, fica melhor para a gente entender. Eliseu
pediu para Elias unção dobrada. Elias realizou 7 milagres. Eliseu tinha que realizar 14 milagres. Faltava um milagre. Eliseu morre. Irmãos, eu imagino o mundo espiritual. Imagino até os amigos de Eliseu. Imagino as trevas apontando para o corpo de Eliseu. Cadê o Deus que é o Deus de aliança? Cadê o Deus que é o Deus fiel? Você foi fiel à condição. Você estava do lado de Elias quando Deus chamou ele. Você pediu unção dobrada. Elias falou que ia te dar, Deus ia te dar o som dobrado. Era para realizar 14 milagres. Cadê o seu projeto? Cadê o seu Deus? Não tem nenhuma sepultura para você. De repente você está assim nessa situação, meu irmão. Deus confirmou algo no seu coração. E vê as pessoas dizendo: cadê o seu Deus? Cadê aquele Deus de aliança, o Deus forte, o Deus fiel? Se você foi fiel à sua condição, você foi um ganhador de almas, cadê Deus prosperando a sua vida? Cadê Deus te abençoando? E de repente você está ouvindo isso no mundo. De repente o que você mais escuta durante a semana é isso. Por que você vai na igreja? Para que você está numa célula? Para que escola de líderes? Para quê? Para quê? Você é o mesmo. Olha a fidelidade de Deus para o homem que é de Deus. Eliseu fez a parte dele. E faltava um milagre para ele realizar, a unção ser dobrada sobre a vida dele, para materializar o que ele pediu para Deus, para concretizar. E a Bíblia diz que Eliseu estava lá morto. De repente chega o pessoal carregando um outro morto. E o pessoal carregando aquele morto. De repente ele coloca aquele morto sobre o corpo de Eliseu. A Bíblia diz que quando aquele morto toca no corpo de Eliseu, um homem que tinha promessa, um homem que foi fiel à sua condição, a Bíblia diz que quando esse morto encosta sobre o corpo de Eliseu, esse homem ressuscita. Esse homem ressuscita. Eu imagino, irmãos, no mundo espiritual, o que as pessoas estão pensando. Como assim? Unção dobrada. Ele estava morto. Mas a Bíblia diz: não importa como você chega a Deus, se você está cansado, fraco, angustiado, com a enfermidade da sua família, se Deus prometeu e você foi fiel à sua condição, Deus vai fazer, ainda que esteja morto, viverá. É a palavra de Deus. É a palavra de Deus. Deus é um Deus fiel daquele que é fiel. Deus é um Deus fiel. E concretiza sobre Eliseu a unção dobrada. Eu quero te encorajar. Você já recebeu o projeto de vida para 2013. Eu quero te encorajar. Colocar: Senhor, eu quero começar o ano de 2013 na fé de Eliseu. Unção dobrada. Se você ganhou 2 pessoas para Jesus esse ano, que vem são 4 pessoas. Se você multiplicou 2 células, ano que vem são 4 células. Se você trouxe para o batismo 2 pessoas, ano que vem tem que ser 4 pessoas. Agora eu quero perguntar, eu pergunto para a igreja. Não sou eu o cabeça da igreja. Cristo é o cabeça da igreja. Aquele que pagou um alto preço. O preço foi tão alto que veio pela graça. E você que quer viver essa condição de ser um crente melhor, um filho melhor, uma pessoa melhor, tudo dobrado sobre a sua vida, o que você fez para Deus no ano de 2012, você
vai fazer 2 vezes mais para o Senhor. E o Salmo 100, no versículo 1: tudo que você tocar vai prosperar no nome de Jesus. A palavra de Deus que garante. Fique em pé no seu lugar no nome de Jesus. Na fé de Eliseu, se coloque em pé. Quem trouxe um amigo aí? Pega na mão desse amigo. Olha nos olhos desse amigo e fala assim: meu irmão,